Boa noite, meu irmão. Boa noite, boa noite. Já temos muitas pessoas que já estão nos acompanhar. Boa noite, João Congo. Boa noite, Álvaro, e boa noite a todos que nos acompanham nesse exato momento, e saudar também aqueles que poderão nos acompanhar no indeferido. Sintam-se saudade, independentemente do horário. Ok, ok. E antes de entrarmos já no cerne da situação, eu queria mostrar a todos, comunicar a todos, João Macongo acaba de publicar um e-book. Acabou de publicar este e-book, The Origin of the Congo Conflict, Colonialism, Tribalism and the Fight for Unity, não é? Portanto, a origem do conflito do Congo, do colonialismo, o tribalismo e a luta para a unificação do país. Portanto, é um e-book muito interessante. Alguns dos tópicos que vocês lá vão encontrar, o João avançou aqui na última live que fizemos juntos. Falamos da origem até nos nossos dias do conflito. Ele aqui deu só algumas pinceladas, mas se tu comprares este e-book, vais poder aprofundar os dados, aprofundar os argumentos, vais encontrar de facto muita coisa. João, podes falar um pouquinho mais deste e-book que acabas de publicar? Oh, sim, Álvaro, sim. Ou seja, a mídia, ou seja, as novas gerações que somos nós e os que vão surgir, nós todos continuamos a consumir informações ou conteúdos que são produzidos por indivíduos que não conhecem a nossa realidade. E esses Uhum. indivíduos escrevem de acordo com os seus interesses. É claro que se um francês ou um belga escrever sobre o Congo, ele vai dizer que quem descobriu o Congo foi os belgas. No Congo não existia ninguém. Os africanos começaram a habitar o Congo depois dos belgas terem descoberto o Congo. Mas quando é o contrário, no Congo já tinha os reinos e por aí tudo, e por aí vai. Né? Os africanos viviam em paz, independentemente de termos aqueles conflitos internos, mas na verdade é que nós já vivíamos de acordo com os nossos interesses, de acordo às nossas linhas de pensamento, acreditando, pronto, seguindo e acreditando nas nossas crenças, com as nossas divisões pelas montanhas e rio por aí vai. Então nós estamos a colocar este conteúdo, em vez de estarmos só a dizer, não, isto não é verdade, não, aquilo é verdade, é melhor começarmos a produzir também conhecimento, colocar em papéis, para que a outra parte também saiba que nós também, apesar de estarmos aqui, não vivemos no desconhecimento total como eles pensam sobre a nossa história. Porque a Uhum. origem dos conflitos do Congo e muitos outros conflitos não têm que ver com os africanos entre si, mas sim é com as barreiras e com os interesses do Ocidente. Os conflitos em África começaram com a chegada dos interesses do Ocidente. Nós vivíamos nos nossos reinados, com as nossas dificuldades, com as nossas vantagens e desvantagens, não tínhamos guerras bárbaras, os africanos não morriam como começaram a morrer depois da chegada do Ocidente no nosso continente. Isto tem que estar assente. Então, a nova geração ou as pessoas que querem investigar sobre a África, sobre a desumanização de África, sobre a origem dos conflitos de África, devem principalmente entender quando é que os conflitos começaram em África e o que é que causou os conflitos em África. Morrem mais de 5.000 por dia, 10.000 africanos por dia, 20.000 africanos por dia. Nós não vivíamos essa realidade. Mas isso começou a surgir quando? Quando no nosso território permitimos que pessoas com ideologias e pensamentos diferentes convivessem conosco, Uhum. trouxessem as suas ideologias, nos dissessem ou tentaram nos ensinar o que é o certo e o que é o errado. E nós aceitamos, comprando essas narrativas de forma gratuita, e assim então nós temos a situação que vivemos até hoje. Então eu acho que nós temos que começar do baixo para entendermos a atual situação. Onde é que nós estamos a vir?
para o presente e o que é que nós queremos para o futuro. Então, para aqueles que querem investigar sobre o Congo, eu acho que essa aqui é umas páginas, 10 ou 20 ou 30 páginas, são muito simples e poderão ser de grande, não é? De grande ajuda, de Uma grande grande ajuda. ajuda, um grande fundamental, não é como um grande início para entendermos a situação dos conflitos no Congo e em África só, porque esse conflito que está no Congo não vai parar no Congo, são situações Hum. que vão se alastrando e nós vamos ver outros países também a viver a mesma situação que estamos a viver aqui do tribalismo e desses conflitos de terra no Congo. Oh, No Congo. De facto, quando tu falas da questão do conhecimento, e nós, os africanos, estivemos a falar isso ainda aqui em off, nós, africanos, temos a mania para nos documentarmos sobre a África, embora que somos nós, africanos, mas preferimos ir buscar os escritos de pessoas não africanas. Vamos buscar os pesquisadores europeus, americanos, mesmo até asiáticos, e assim nós nos sentimos alimentados, ok. Isto é muitas das vezes, isto é um defeito em Angola, mas acredito também que em outros países de África tem o mesmo problema. Para se superar isso, é necessário aqueles que têm uma base de conhecimento, aqueles que têm capacidade, têm a técnica de investigar e passar para os escritos, têm que escrever. Têm que escrever e têm que divulgar. E agora, nós os outros devemos ganhar a coragem, o hábito de comprar os escritos dos nossos irmãos africanos. Temos que comprar as coisas que fala o Anta Diop ou outros escritores da nossa era, não é? Não é que são informações erradas, são informações verídicas. Por exemplo, este e-book, para quem assistir aquela live que tivemos aqui com o Macongo, ouvindo o Macongo a falar, a explicar o histórico e tal, aí dos Grandes Lagos, qual é a dúvida que vais ter para poderes adquirir este e-book? Não é? Então, temos que ter coragem de consumir aquilo que os nossos pensadores escrevem. Por exemplo, o Gama está a escrever um livro, daqui a pouco vai ser publicado, e eu já tive aqui várias lives a falar um pouco deste book que o Gama está a escrever, não é? E nota-se que ele tem informações profundas, coisas que nós, os outros, nunca ouvimos falar. Naquele livro tu vais encontrar. E não sei se o Gama está pronto aí para poder nos confirmar quando é que este book vai vir à tona. Ok, voltando a nós, voltando ao Congo Democrático. Eh, João, esta situação do Congo, nós vimos que a atualidade que temos é que o M23 desde ontem decretou o cessar-fogo unilateral, e o governo congolês não quer saber deste cessar-fogo. O governo congolês quer avançar, e dizem que o governo congolês está determinado em entrar em conflito com Ruanda. Eh, Macongo, o que é que tens a dizer sobre este facto? ah, sim, Álvaro, pronto, nós vimos que quando há um conflito, independentemente das circunstâncias, independentemente das razões, as partes têm que sentar. Os líderes sempre se encontram, né? Os líderes sempre se encontram, sentam por meio de comunicados, como por meio de telefonemas. Eles poderão então entrar em contato para saber, porque tem regras. É guerra, onde está a morrer pessoas de verdade, mas tem regras que as pessoas devem seguir, que é se comunicar, que é marcar as pausas, que é dar para então não entrarem naquela situação da violação dos direitos humanos ou então aquela situação de crimes de guerra. Por isso é que há essas tréguas, há esses avanços, aonde você poderá atacar. Mas essas guerras que nós assistimos selvagens em África sem razões, muitas das vezes, na maior parte delas, são provocadas mesmo pelos governos que lideram certos países, como é o caso do Congo. Então, não estão interessados, o Goma está quase que totalmente
não é, controlado pelas forças do M23 e a população de Goma também, a maior parte diz estar com os M23. O que é que te custa como líder do país aceitar, não é? Aceitar, chamar a outra parte, saber o que é que eles querem, por que desta luta, quais são as razões, qual é o objetivo que eles querem atingir, para que juntos possam encontrar uma plataforma unificadora. Porque você, enquanto presidente da República, enquanto líder de uma nação, o bem maior que deves proteger é o povo, é a vida. Se você dizer eu vou à guerra, independentemente disto ou daquilo, quem é que você encontrará na guerra? Você vai matar o povo, você vai deixar o deslocado. Os que estão no M23, além de serem militares, são cidadãos, além de serem congoleses, também são cidadãos africanos que merecem proteção. Muitas daquelas pessoas que estão a lutar nas frentes de batalha, pronto, estão a lutar por não saberem as causas, não é? Então, eu acho que seria uma oportunidade soberana o povo, ou seja, o governo congolês, mostrar ao mundo que não só está interessado na estabilidade do país, mas também está interessado na resolução deste conflito de forma pacífica, possível. Porque os M23 estão no Congo, ocuparam quase que por completo, ou seja, a maior parte do Goma está ocupado pelos M23. Mas você continua a dizer, não, eu vou entrar em guerra com Ruanda. Por que se o inimigo já está, segundo você, o inimigo já está no território? Se você acha que tens a legitimidade, tens o controle, tens o poder, não precisa chamar o outro. Você considera o indivíduo que está no teu território como invasor. Invoca as razões que te fazem crer que esse indivíduo é invasor e usa a força para eliminá-lo. Não começar a chamar terceiros. Vou chamar aqui uma situação concreta. Os Uhum, Estados Unidos decretou uma emergência na fronteira leste, ou seja, sudeste com o México, por exemplo, né? Com o uhum. México, yeah. Ele dizendo que aí decretou uma situação de emergência, colocou as forças ali. Sabe que a maior parte dos indivíduos que entram aí, que violam a fronteira americana, são mexicanos. Mas, por sua vez, ele não decretou estado de emergência ou não decretou uma guerra total com o México. Ele decretou guerra com os invasores que estão no território americano. Então, eu acho que a linguagem ou as terminologias que o governo congolês deve adotar não é de dizer eu vou atacar Ruanda, é dizer que eu vou eliminar todo e qualquer indivíduo que está no meu território de forma ilegal, se ele assim considerar que o M23, que o povo do Goma, que vive no Goma, que está a apoiar o M23, são todos ruandeses. Essa Não, aqui mas é a narrativa. João, aqui eu compreendo o teu posicionamento, tu estás a ser muito neutro, não é? Nesse caso, e este é o teu posicionamento, e tens de continuar a ser neutro, mas vamos verificar aqui uma coisa. O que diz o governo congolês é que o M23 não tem razões e não tem nenhuma intenção de governar Congo. O M23, as suas motivações, ok? É de ocupar aquele território, ok? É de ocupar aqueles territórios e fazer negócio com Ruanda, e este negócio que já corre há bastante tempo. E o Ruanda é que fornece armamento para este M23. E não fornece só armamento, fornece também militares que trabalham com esses M23. É verdade que o governo congolês reconhece que no M23 existem congoleses, mas dentro do M23 existem também aqueles que são ruandeses. O problema que está aí é um problema político de invasão, de roubalheira, de ilegalidade. Se nós pedirmos ao governo congolês atuar como Trump, atuar com os ilegais que estão no território, não vai funcionar. Ou Porque seja, o problema aqui é focado neste grupo M23. E se irmos mais na história, e quero te ouvir, porque já nos contaste a semana passada, mas esse é um tema que tínhamos dito muito bem na vez passada, que é um tema que poderemos ficar aqui a discutir muito tempo. Indo novamente no histórico, de onde partem estes M23? Quando é que ela se fundou? Quando é que ela se criou? Ela surge depois do
eh, depois do genocídio de Ruanda, esse M23 surgem depois do genocídio de Ruanda e até nem sequer existia o M23. Havia aí outros grupetos, bandoleiros, que depois se uniram e houve uma conferência que eles tinham feito com o governo para poder lhes integrar nas Forças Armadas. Eles foram espertos, criaram este grupeto de tal e deram o nome de Movimento 23, porque eles tinham reunido num dia 23 de março. E pronto, ficou março 23. A partir dali, esse movimento foi reforçado por Ruanda e por aí fora. A história dos Banyamulenge, os Tutsi, Hutu, aí podemos discutir e fazer muita atenção. Aquela discussão, como tu explicaste, parte de 1842, na Conferência de Berlim. Mas agora, esse M23 é como se fosse um grupo que agora surge em Angola, apoiado por um businessman que vem roubar os nossos rúbios em Angola, e depois começa a dizer, não, esse território é nosso e tal, e começa a ajudar, por exemplo, os zambianos a saquearem da nossa riqueza nas bandas de Mochico. Este é o problema do M23. Este é o problema do M23. Se nós ouvirmos, por exemplo, os sul-africanos agora estão decididos em avançar contra o M23 e, se for possível mesmo também, bombardear em Ruanda. Esta é a posição do governo sul-africano. João, que interpretação podes dar nessa narrativa? Porque este é um outro facto verídico. Ou seja, nós estamos a nos focar no M23 como uma organização armada, e não estamos a nos focar no problema. Essa aqui é a narrativa que eles estão a fazer e estão ou seja, conseguem ganhar certos seguidores. Como eu disse, está aí um e-book que tem toda essa informação. Ou seja, vamos Uhum, aqui desmistificar uma coisa. Eu vou chamar aqui o exemplo casual. Nós temos, por exemplo, o povo de Cabinda. É um povo de Cabinda, por exemplo, o povo de Cabinda. uhum. O povo de Cabinda, em função da luta da descentralização, em função da luta pela desigualdade, eles sabem que a vitória para conquistar o respeito, para conquistar o direito de desintegrar-se, eles organizaram a organização FLEC. Mas isso não quer dizer que eles começaram a existir desde o momento só que se organizaram como FLEC. E o mesmo vai acontecer com a situação, por exemplo, dos movimentos dos protetorados de Lunda Chokwe. O problema não vai começar quando eles criaram esse movimento chamado Protetorado de Lunda Chokwe, que lutam pela Não, desintegração. mas, João, O problema, me dá só aqui sim, desculpa, yeah, yeah, desculpa, tens razão, sim, yeah, avança, yeah. avança, O desculpa. problema não vai começar com a formação deste grupo chamado M23. O problema começa muito antes. Eu digo sempre que o problema começa com a Conferência de Berlim. África não tínhamos essas matanças. Quando eles chegam em África, fazem estas divisões de acordo com os seus interesses. Depois dos nossos líderes dos movimentos coloniais terem conquistado a independência, Uhum. eles respeitaram estas fronteiras que o colônio deixou. Quer dizer, quem o colônio lhe deixou de fora, eles também manteram de fora. E por este motivo começou a haver esta, como é que se diz, essa discriminação de que você é ruandês, não é um congolês, você é um congolês, não é um ruandês. Então, com estas, como é que se diz, com essa com esse não reconhecimento, tanto do governo congolês, tanto do governo ruandês, mas esse povo existe antes mesmo do colônio belga chegar neste território. E eles conhecem que, olha, maior parte, apesar de nós termos conexões e ligações com o povo ruandês, mas nós pertencíamos a esse território. Este território foi mal dividido. Sendo assim, nós queremos ser reconhecidos como povo congolês. Não Olha, existia. s- Nós s- queremos ser reconhecidos como povo congolês, apesar dessas fronteiras estarem ali. ok, Quando João, para só aí nesse ponto, num coisa, não te esqueças. Este ponto que levantaste, que
Tutsi, não, sim, os Tutsis, Tutsi ou Uhum. os Hutus, Nhandê, sim, Tuti, Nhandê, yeah, os famosos Banyamulenge. os, pois, o governo congolês, nesta matéria, eles dizem sim, estás a entender? E isto já estava a ser discutido, já estava num ponto muito avançado, mas agora, onde é que está o grande problema? É a infiltração de Ruanda, quer dizer, Ruanda está a aproveitar portanto, este pequeno, não vamos dizer desacordo que existe entre os congoleses que eram refutados, são refutados até agora. O ruandês está-se a aproveitar e está a colocar também o seu interesse aí no meio, está a colocar o seu pessoal aí no meio. Imagina que o Kagame, e muitas pessoas não estão a entender aqui, o Kagame continua a sustentar de que eles são congoleses e não são ruandeses. Isto vai nos levar aonde? Vai nos levar novamente no problema do genocídio, porque os Hutus, não é? E os Tutsis se mataram. Eram os Hutus que queriam acabar com os Tutsi, não é? Uhum. Então, estás a ver onde é que está. Sim, Agora, o grande problema, o Álvaro, está. Existem os Tutis ou os Hutus, os Nandis, que viviam neste território, que outros povos, a fugirem dos conflitos em Ruanda, vieram se agregar nesta fronteira, juntaram-se, fizeram família. E maior parte destes indivíduos nem sequer vivem. Maior parte desses indivíduos nem sequer vivem. Quem vivem ali são os filhos, são os netos que cresceram e ganharam direito de ser congoleses porque nasceram neste território. Se tu que estás aqui, estás na Itália hoje, vais nascer um filho na Itália, o teu filho é italiano, não é? Por ter uhum. aí, vai ter os passaportes, todos os direitos. Amanhã, se ele tiver a reclamar um direito de ser um italiano, eles vão lhe dizer: não, você não pode reclamar direito de ser italiano porque o teu pai veio de Angola. Nós não Não, podemos porque chamar o essa luta problema, nessa vertente. mas João, o problema que está aí é que muitos deles, eles vieram ali como refugiados. Independentemente de Mas como eles vieram, não tinham estatuto de refugiados políticos, refugiados humanitários, por causa poderá do ser. Por não, mas, quê? Porque, Macongo, Álvaro, um refugiado humanitário, sabes bem no direito internacional, eles fogem ao conflito que está no seu país e são acolhidos pelo outro país. Chega a uma dada altura, se o país já está em estabilizada a situação política militar, este grosso deve ser mandado para o seu devido país. E é aí onde o Kagame sempre criou problemas, porque enquanto havia ainda problema, e depois dentro da Ruanda ainda havia também aqueles conflitos. deixa, Álvaro, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Nós Sim, temos congoleses que fugiram do Congo em função dos conflitos. Congo, o conflito não começa agora. Temos congoleses que fugiram do Congo em função destes conflitos armados, que estão em Angola há anos e já se tornaram angolanos. Com ou sem sim. conflito acabar. Esses indivíduos aqui, amanhã, podem reclamar. Amanhã podem formar grupos e reclamar direitos, mesmo sendo, como é que se diz? M- Mesmo tendo a origem do Mas Congo, sim, mas esses indivíduos têm esses direitos. O direito não tem esse direito que nós chamamos de direito adquirido. Nasceram no território angolano, por exemplo. Né? Nós temos muitos congoleses que nasceram no território angolano. São angolanos. Você não pode discriminá-los, que eles não têm direito de reclamar, porque os pais deles, ou então eles fugiram de situações humanitárias, como mas nós sabe o problema? temos. Sabes o grande problema onde é que está? É Ah, a conglomeração. Eles deviam imiscuir-se na população congolesa, mas eles criaram o quê? Ficaram naquele território, como eram refugiados em massa, refugiados humanitários em massa, e começaram depois a reclamar a terra. Álvaro, Porque a intenção que se sabe é que eles querem ali fazer uma outra república, mas essa fazer uma outra república não é necessariamente a intenção deles, é uma invenção dos ocidentais que estão ali epá, este é um problema muito grave. yeah, um dos governos ou uma das pessoas que é instrumentalizada dia e noite para tomar ações severas contra o próprio povo, ah, contra o próprio povo africano,
é o governo congolês, é um governo completamente instrumentalizado. Eu posso te confirmar isto, Álvaro. Assim como muitos outros governos africanos, são governos completamente instrumentalizados. Estes conflitos aqui nasceram os M23, não tinham armas, reclamavam com boca. Isso aqui é no tempo dos Mobutu. Tá sabendo? No tempo dos Mobutu, esses indivíduos ajudaram o Kabila Pai a derrubar o Mobutu. E eles no acordo que eles tiveram então aí, como é que se diz? Que depois de nós derrubarmos esse governo sanguinário de Mobutu, vocês podem, sim senhora, ter os vossos direitos reconhecidos. Mas, Uhum. por A mais B, situações aconteceram. Depois do Kabila Pai ter conseguido conquistar o Congo, ter derrubado o Mobutu, com apoio das forças que nós já conhecemos, depois de chegar ao poder, continuou com os mesmos conflitos. A partir deste momento é que esses indivíduos começam a se armar, começam a procurar aliados que lhes ajudem a concretizar a missão de Mas agora, emancipação. está a ver, Malundo? Malundo, João, aqui onde está o pai Kabila, por que que começou a ter problema com eles? Porque ele notou Porque sim, o não é povo. por causa de não é questão de racismo ou tribalismo, porque havia interesses inconfessos e começou a criar portanto, perigo para a desintegração do território congolês. E até, se formos ver o primeiro chefe de Estado-Maior, general do exército de Kabila Pai, era aquele jovem, como é que chamava? Carubero ou Ruberoa, um jovem de 32 anos que era o general 4 estrelas. Ele, depois de formar o exército do Kabila, ele disse: "Epá, a minha missão aqui terminou, volto para o meu país, Ruanda." E o Kabila não quis, porque este jovem dominava bem a situação. Ele quis que o jovem continuasse a lhe ajudar, mas já havia, já havia um outro plano, e o senhor, como é militar, tinha que obedecer o seu chefe. O seu chefe lhe chamou de volta para o país e a missão iria continuar com aqueles banhamulengues. E é ali onde começa tudo. Ou se agravou, não começa, se agravou a situação. E esse senhor Nanga está a querer vir com a mesma filosofia. Porque o senhor Nanga, ele perdeu as eleições. Por ele perder as eleições, ele pediu um lugar no governo. O governo disse: "Vamos te dar lugar para que, se tu perder, não ganhaste e não fazes parte da coalição." E isto é que ele fez sair e foi se juntar aos M23. Sabe onde é que está a malandrice desse Exatamente, senhor? mas ele é o quê? Ele é o quem? Ele é quem? É um congolês ou não? Não, ele é congolês. Exatamente, então a questão não pode ser tratada. Então ele é rebelde. João, podemos dizer que ele é rebelde. Ele é um Ou seja, rebelde. ele está a se rebelar por quê? Ele está a se Agora, rebelar. O grande problema não tem que ver quem está a te apoiar, o grande problema tem que ver se há fundamentos ou não fundamento. O povo que vive nessas zonas aqui, que tem tantos recursos minerais, é um povo que não vive, que não sente os efeitos da riqueza que o continente tem. Por este motivo é que esse povo vai ajudar qualquer narrativa que surgir, dizer que, olha, vamos a controlar esse território e os recursos vão inverter a favor do povo. Esse indivíduo pode ser estrangeiro, poderá ser um italiano a sair da Itália, a ir nesses territórios e dizer: olha, eu vou vos ajudar a conquistar esse território uhum. e os recursos vão inverter a favor do Estado. Você vai ver que o povo vai apoiar qualquer tipo de risco, leva qualquer tipo de organização em Angola e diz que vou vos ajudar a derrubar o X ou o governo X ou a descentralização. Vai ter apoio. Por quê? Porque o povo está a passar dificuldades. Enquanto tu não resolveres o teu problema, você vai ter esses refúgios. Vais ter essa situação, a instabilidade. São países tão ricos, que não conseguem resolver os problemas dos seus João, povos. E João, por estás este a ver? motivo, Eu qualquer penso que, narrativa. João, a tua tese, eu respeito a tua tese quando defendes o direito de cidadania de uma parte do povo Tutsi. E o outro grupo, que me foi sempre o nome, não consigo dizer bem com a minha. Fica-me difícil na língua. A tua tese é muito boa, eu ali estou contigo, mas a história, a tese desse senhor Nanga é complicada. Ou seja, vai ser sempre. Vou te contar Não, uma não, coisa. sabes o porquê que eu estou a dizer isso, que o senhor Nanga é complicado? Porque onde é que está a verdade que muitos não sabem do senhor Nanga? Houve até aqui o Lito Knight escreveu
não é? Por exemplo, eu vou só meter-se um pouquinho de que esse senhor escreve. Está a rebelar-se porque Tshisekedi recebeu os direitos de exploração do Nanga. Quando ele diz que recebeu, retirou-lhe o direito de exploração. E este direito, ele recebeu este direito que ele deu foi o Kabila, por ele ter feito aquela fraude eleitoral de 2019. Portanto, o senhor Nanga é um bandoleiro, é um oportunista. Mas ele E é um este, congolês. está bem, é congolês, só que ele está a criar distúrbio no país. Ou seja, está a criar Se- distúrbio por quê? Não, segundo a lei estabelecida no país, a lei constitucional deles, não é? É como nós, se tu, sem motivos reais, tu vais querer criar desintegração do país, és um criminoso, és terrorista. Ou Então esse seja, senhor é um terrorista, porque ou ele seja, fez matar 2.900 pessoas indo se aliar com o senhor Kagame. Só este, porque, o só povo, porque ele quer recuperar o direito de exploração dele. E o está aqui povo, a tá a fingir que quer o poder em Kinshasa. Não. o povo, o povo congolês sem o M23 morre todos os dias. Vive de organizações, de Mas apoio de eu organizações te pergunto, internacionais. João, Estás a perceber? Álvaro. é possível se impor lei no Congo? Por acaso o Congo pode voltar a ter lei, ser um país de direito, um país organizado, um país que todos respeitam a lei? Ou queremos continuar a ver um Congo em desabandada? Este é Essas o leis, problema. nós queremos que o Congo e todo o continente africano tenha leis, mas essas leis têm que refletir a realidade do solo pátrio, têm que refletir na vida do cidadão africano, do cidadão congolês em concreto. Enquanto tivermos com essas leis injustas, Uhum. leis que são emanadas ou são criadas por interesses estrangeiros, nunca vamos ter país organizado. E com a fúria, com o povo a saber como é que se reclama, como é que se reivindica, vamos ter esses movimentos a crescerem, a nascerem em todo o sítio. Nós vimos o Traoré. Traoré é considerado como um bandido. Muitos lhe consideravam como bandido. Ah, queria tomar o poder, que deixou cair o governo, já estamos a lhe considerar como quem? Como um dos melhores presidentes. Mas fez o quê? Usou a força para derrubar aquele que não patrulhava em favor do povo. Não disse que esse aqui deve ser o caminho. Só estou a dar aqui Sim, algum sim, exemplo. mas é compreensível. É que, Calma olha, só, agora calma sim, só. Estamos a hum, ver a situação de Moçambique, onde o Venâncio Mondlane está a pedir que o povo desobedeça às leis que não lhe favorecem. Hoje, muita gente está a tentar buscar argumento, não, está a tentar fazer como é que se diz, inverter a ordem, por aí vai, por aí vai. Mas tem o fundamento. Qual é o fundamento? As leis que existem hoje não refletem a realidade do povo. Por este motivo é que vão levantando pessoas que queiram que se efetiva estas realidades a favor do povo e vai ter apoio do povo. O M23 está com o povo na rua, o povo está a se autorrecrutar, congolês ou não, mas está a se autorrecrutar para lutar com os M23 na conquista da soberania, na conquista da desintegração do governo congolês, para se ver se eles conseguem, de certa forma, sentir o reflexo dos recursos minerais que tem mas essa localidade sabias, sobre o seu povo. João, vamos entrar no cerne mesmo da situação. É que o Congo é um país, como está escrito na nossa Constituição, eles também têm, é um país uno, indivisível, ok? Um que é o chefe de Estado tem o direito de defender a unidade do território ou não? Tem o direito de expulsar do território os invasores ou não? O Tshisekedi, ele diz muito bem, se for com os M23, aqueles que são congoleses, a gente vai regular a situação. Mas primeiro, vamos no que é mais perigoso. O Ruanda, que se retire. É muito normal, é metodológico. Esse é o método do Tshisekedi. O método do Tshisekedi é: Ruanda, não se intrometa nos assuntos nossos. Fica no teu território, não mete mais o nariz nos nossos assuntos. Agora, quando ficarmos entre nós, os congoleses, porque isso já era intenção, já estava no papel e já estavam quase a iniciar a acantonar os tropas do M23 para entrarem nas Forças Armadas do Congo. Isso já estava avançado, mas o senhor Nanga e mais um outro camarada, e instigados pelas forças invisíveis, voltaram a arrebentar a história e que não se está. Quer dizer, não há terra, não há. Um, Álvaro, João.
Até as Álvaro, Nações Unidas estão a dizer: Ruanda, saia do Congo. Álvaro, deixa só te dizer uma coisa. O Congo, nem o Congo, nem o M23, por exemplo, o Congo não vai, o governo congolês não vai conseguir resolver este problema enquanto o governo congolês ter a interferência como é que se diz? Ter a interferência de governos exteriores, ou seja, ter a interferência de vozes externas. Tá a saber? O Congo quer resolver o problema não sobre a realidade do Congo, mas sobre a realidade dos seus patrocinadores. O governo Tshisekedi, eu tenho apoio, tem toda a legitimidade para proteger o povo congolês e deve ter toda a legitimidade para resolver, usar a força se for necessário para proteger os interesses do povo E é isso que congolês. ele quer fazer. Mas o grande problema, Aham. o grande problema é que ele quer resolver este problema de acordo com o interesse dos seus apoiantes. A União Europeia ou as Nações Unidas, assim como você chama, eles não querem o bem do Congo, não querem que o Congo não pode se tornar em paz. Com o apoio dessas pessoas, com o apoio dessas organizações, que estás aqui a me dizer, Mas está a Nações ver, Unidas, João, João, estás a João, perceber? Deixa, João, não Álvaro, são apoiantes do Tshisekedi que estão a criar problemas, porque o Tshisekedi subiu no poder quando? Em 2019. Os Álvaro, verdadeiros grandes interesseiros aí, não, vamos tocar nos pontos nevrálgicos, né? O ponto nevrálgico é o próprio Kabila. Sabes que o Kabila quer voltar no poder. E esse senhor Nanga como é que é um pupilo do Kabila. Foi o Kabila que lhe criou. Foi o Kabila que lhe pôs na Comissão Nacional Eleitoral. Foi o Kabila que montou toda aquela fraude eleitoral. Ok. E o Kabila era só barulho, tinha conflito. Quando estava aí o Kabila, havia grandes problemas naquele território. Era só boca, porque o Kabila havia mas aquilo, grandes aquilo problemas. era só uma sombrinha, Não, porque eles não, não, dividiam o bolo, não, dividiam o não, bolo. não, não. Ou seja, quando com o governo de Kabila, tanto Kabila pai como Kabila filho, houve mais imigrantes, mais refugiados recebidos tanto pelo governo ruandês, tanto pelo governo do Uganda, como para Angola. Consulta, dados estão aí sobre Uhum. o governo angolano. Vais ver quantos refugiados, quantos milhares de refugiados foram recebidos, por exemplo, só em Angola. Você poderá ver. Não, Na porque tinha governação, várias milícias, João. o grande problema. Faz a fotografia daquela época, havia várias milícias. Mas É por isso que essas milícias estavam ali por quê? Porque o governo congolês é um governo instrumentalizado que não está interessado e não está mas interessado. aquele era o governo do Kabila, agora estamos no Mesmo com governo o do governo de Tshisekedi. Tshisekedi, mesmo com o governo de Tshisekedi, pergunta, manda, você é jornalista, Mas o manda, Tshisekedi está a evoluir, o Tshisekedi está a evoluir. E o Tshisekedi, olha só, João, o Tshisekedi não pretendia, penso eu, não sei se aqui tem congoleses que estão a acompanhar, que nos confirmem aí no chat. Do que eu saiba, o Tshisekedi não pretendia o terceiro mandato. Não pretendia o terceiro mandato. Ele é o segundo mandato dele, depois ele se retira, vem um outro. O Tshisekedi ele quer que a democracia funcione naquele país. E ele tem estado a fazer grandes coisas. Por exemplo, o exército congolês, as forças armadas congolesas, não podiam comprar armamento ao nível internacional quando tinha o Kabila. Tinham-lhes dado embargo. Por quem? Os franceses, os belgas que estavam com Kagame, tinham criado toda essa lobby nas Nações Unidas para criar embargo ao governo de Kabila não comprar armamento. Chegou o Tshisekedi, filho, conseguiu desbloquear esse embargo. E o exército que temos rido, o exército com Congo não tem exército, não tem forças mas armadas. conseguiu tirar esse embargo como? Por quê? Porque ele começou a respeitar os interesses do Ocidente. Estás a perceber? Esse conflito do Congo não pode ser resolvido enquanto outra parte está a defender interesses externos. Não, mas aí tens Álvaro, que ir pela eu, diplomacia, João. Álvaro, esquece essa diplomacia que nos leva nesse todo problemas que nós vivemos até hoje. Os problemas do Congo, como todos os outros países, devem ser resolvidos segundo os interesses do povo congolês. Enquanto essas organizações estiverem infiltradas, tanto no governo congolês, tanto nas organizações de OMI23, esse problema nunca vai ter fim. E por outra, o povo congolês sente-se muito mais bem representado pelo M23 do que pelo governo congolês. Não, 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 Ou não, não é seja, isso. Não, não, não é deixa. verdade. Sabes o porquê? Álvaro, me dá só um segundo. João, Álvaro, me sim. dá só um segundo. O povo do Goma, o povo de Goma, se sente mais seguro
com M23 do que com o governo congolês. Pesquisa os dados, poderão te encontrar. Estás a perceber? Por quê? Porque o Estado, enquanto governo, está a falhar com seu papel. O Mas, Estado, enquanto João, governo, está a lutar para corromper um líder que está a governar o M23. Enquanto a melhor forma e a melhor via de corromper e resolver essa situação é fazer a distribuição equitativa da riqueza do Congo para todos os não, mas congoleses. João, onde eu não te estou a entender é aqui. É que tu não estás a ver que o Tshisekedi não é ditador que está ali no poder há 16 anos, como tinha ficado o Kabila. O Tshisekedi também tinha O interesse. Tshisekedi, desculpa só, João, o Tshisekedi foi eleito 2 vezes. Uma foi eleito fraudulentamente, mas deram-lhe a legitimidade, governou. Calma, não, escuta primeiro aqui a tese, Eu escuta primeiro. estou a Não, escutar. escuta ainda. Porque senão até nós estamos aí beliscar a legitimidade do Congo. O Tshisekedi é o presidente do Congo. Ele tem que encontrar formas para resolver o problema e ele está com o seu método. Estás a ver? Tu estás a lhe acusar em função aos argumentos do M23, mas os argumentos do M23, se formos no Congo, se tu acompanhares bem a opinião pública congolesa, não é verdade que todos estão pelo M23. E todos aqueles que estão por M23, neste momento, começam a recuar. Aquele povo que estás a ver no Goma, que está ali a bater palma, é normal, tu vais encontrar alguns que são simpatizantes. Muitos daqueles que estão ali a bater palma são ruandeses. Não são a 100% os congoleses do Goma. Por outra, escuta ainda, o Goma não está 100% na mão do M23. E já foi desmentido isto, ok? Por outra, eles estão com medo porque quem tem a arma naquele momento ali que está a circular a cidade, quem é? É o M23. Não sei se ouviste qual é a metodologia que eles utilizaram ao penetrarem dentro da cidade. Todos que eles encontravam na rua, não importa se era civil ou não, eles davam tiro. Como é que o povo não vai ficar com medo destes camaradas? Eles entraram com método terrorista. Entraram com método terrorista. Agora, se eles estão a reclamar melhores condições, têm um governo que tem que fazer essa reclamação por via política, não tem que pegar a arma. Todo camarada que vai pegar a arma e criar uma rebelião, o governo não pode ir lá de bandeja, não, vem, senta, não. Existe uma autoridade no país, o Tshisekedi está na sua legitimidade de atuar como ele quer atuar. E Ruanda não tem que continuar a dar, atiçar fogo no M23, não tem que estar a apoiar o M23. O que é que Álvaro, ele está a dizer? Não, estamos a Álvaro, apoiar para defender o nosso território, mas Álvaro, vai para outro país. Álvaro. Uhum. Eu não estou a defender nem o M23, nem o governo congolês, nem o povo. Eu estou a defender os factos, falam por si, estou a defender a ciência. O ponto é, você sabe que o Congo, ou seja, eu vou dar aqui um exemplo. Você sabe que Uhum. a Rússia invadiu a Ucrânia, não? Sim, Sabes isso, não? E a sim. Rússia tem parece que 20 ou 10% do território ucraniano, sabe disso, não? Hum. As organizações internacionais, a Rússia vai sentar na mesa de negociações, onde as negociações é, para cessar com a guerra, ele vai anexar os territórios que ele conquistou como parte do governo russo. E assim vão ser decretados. Assim é que vão sentar na mesa de negociação, todos esses territórios, o povo vive nessas regiões conquistadas, vão ser anexados à Rússia. E como é que se diz? O instrumento das organizações, conforme tu dizes, instrumento das organizações internacionais, assim como tu dizes, Uhum. vão reconhecer esses territórios como territórios russos, desde o momento que houver então esse acordo de cessar fogo e assim anexar-se esses territórios esses territórios que eram ucranianos para o território russo. Nós queremos muito, mas muito, não olhar pelos factos e apoiarmos então aqui essas narrativas que nos trazem. Nós temos que aprender, independentemente das nossas visões, tanto eu como você, seja lá qualquer indivíduo, a analisar os factos e a aprender com a história. O governo Sim. congolês, no meu ponto de vista, é um governo falhado. E Ok. por ser um governo falhado, o Tshisekedi tinha sim intenções de alterar a Constituição, tinha sim a intenção de alterar a Constituição e se manter no poder.
Estás a saber? Mas com esta pressão que vai surgindo aí, é claro que isso também não lhe motiva muito, né? Está doente, poderá encontrar formas de abandonar o país. O grande problema é nós não podemos apresentar aqui os factos, quem tem ou não razão. O grande problema, nós temos que ser aqueles que vão trazer a solução. O problema já está ali, não é a nossa live ou a conversa de outros indivíduos que vai tirar esses indivíduos das lutas que eles acham que têm o direito de participar. Não somos nós. Tá percebendo? Nós temos que apresentar os factos, quais são as vias para se resolver o problema que já existe. O problema é o quê? É o conflito que se instalou na República Democrática do Congo desde que o colônio chegou nestes territórios, desde a divisão destes territórios. Como é que nós vamos resolver esse conflito? Aí é onde deve se centrar a nossa narrativa, porque o problema já existe, pessoas estão a morrer, pessoas estão a se deslocar. Uhum. Não podemos estar aqui a trazer quem tem razão, quem não tem razão. Eu acho que uma das plataformas que pode resolver e acalmar os ânimos é as partes sentarem, mas não sentarem para se convencer uma parte de desistir, ou seja, convencer um líder como o governo congolês sempre faz, convence um líder como fez com Jean-Pierre Bemba e outras forças, convence um líder, lhe dá dinheiro, lhe dá condições, esse líder vai na França ou vai na Bélgica e deixa o povo que tinha essa luta à espera que o governo, já agora que tem paz, o governo vai resolver. E o governo não resolve. O povo novamente volta. Aí surge novamente um líder. E esse líder continua com o mesmo problema. Aí vai continuar esse problema, esse círculo vicioso de aparecer um líder que vai se aproveitar de uma outra coisa, vão sentar com o governo vai resolver o problema dele, vai lhe comprar casa em Bélgica, vai lhe comprar casa na França, e ele vai abandonar a organização, o conflito para por um bocadinho e depois de alguns anos novamente surge o problema. Hum. Nós temos que acabar com a raiz do problema. Para acabar com a raiz do problema, no meu ponto de vista, eu acho que o presidente Tshisekedi tem que parar de negociar a favor do interesse das potências que ele suportam. Porque o presidente Mas está a Tshisekedi, ver, no meu João, ponto de vista, o que eu não estou de acordo, quando tu dizes que ele está a negociar em função dos interesses de quem lhe sponsoriza ou sei lá o quê. Mas não temos provas disso. Enquanto que no terreno o que está a acontecer existem prova material de violação do território e de saqueamento de bens do Congo. Bom, eu, enquanto africano, eu estou a ver um país, eu estou a ver que aquele país tem presidente, tem uma autoridade, estão a saquear os produtos deles. Se ele tem, como posso dizer, compromissos com estrangeiros ou não, mas enquanto chefe de Estado, enquanto autoridade naquele país, ele tem legitimidade de pôr basta no saque que está acontecendo no seu país. Eu lhe pergunto, João, ele agora tem armamento, comprou com que dinheiro? Sabes lá qual é o compromisso que ele foi fazer para poder ter o armamento que agora tem? Portanto, são segredos de Estado, nós temos que respeitar também esta parte, João. mas Agora, sim, então, não posso condicionar o presidente de uma república a não andar avante com o seu projeto político de estabilizar o país, porque estão-lhe a acusar que ele está a fazer aquilo por interesses estrangeiros. Então, o Kagame anda a extrair, anda a saquear o Congo, antes mesmo que o Tshisekedi fosse presidente. Eu entendo, estou contigo quando dizes não, os congoleses que eram desprezados, a República Democrática do Congo deve os integrar. Eu estou de acordo contigo, não há problema. Mas onde eu não estou de acordo é que o senhor Kagame continua a fazer olho grosso, continua a criar problemas, aproveitando este outro problema do Congo. É aí onde está o problema, também temos que analisar isso. Não podemos misturar as coisas, devemos separar as águas. Tem dois problemas. Tem o problema do senhor Kagame, que está a se aproveitar de um outro problema interno do Congo. Vamos separar as águas. Agora, o senhor Tshisekedi deve ter, tem que ter bons dois paus para poder resolver, se é com o Kagame, seja com o problema interno.